Olá, meus irmãos, meus amigos. Grato sou a Deus pela sua participação conosco, por estar aí assistindo, ouvindo estas mensagens, também por estar compartilhando. Nossa oração é que venha abençoar a sua vida e também de todos os seus familiares. Quero tratar de um assunto hoje: qual a sua petição? Nós somos profissionais em pedir as coisas, pedir a Deus e etc. Qual sua petição? Quero ler um texto que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 2, verso de número 9. Diz assim, ó: Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Peço que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós vemos a bênção que foi Elias, quanto Deus usou esse profeta, quanto ele é mencionado no Novo Testamento, pelos feitos em toda a história, claro, no poder do Senhor, aí você se depara com essa situação. Elias dá oportunidade a Eliseu pedir algo. E o que Eliseu pede? A porção dobrada do espírito de Elias. Você já imaginou caminhando com Eliseu e vendo o dobro da porção do espírito que Deus já usava Elias, agora aquela porção, aquela situação dobrada na vida de Eliseu? Você teria coragem de pedir a Deus: Deus, me dê a porção dobrada do Espírito que o Senhor deu a Paulo? Me usa o dobro do que o Senhor usou Paulo? Será que nós teríamos coragem de fazer um pedido desse a Deus? Claro, lembre-se das tribulações que Paulo passou. Lembre-se das lutas. Elas também viriam em dobro. A 40 chibatadas, teríamos, ou 39, teríamos agora 80 ou 78. Naufrágio, fome, frios, falsos irmãos, prisões, tudo seria dobrado. Mas nós teríamos coragem de fazer um pedido desse? Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. Quando Deus disse a Salomão: Pede o que tu queres que eu vou te dar, ele pediu sabedoria. Irmãos, Eliseu fez o pedido certo. Que eu e você aprenda também a pedir as coisas a Deus. Possamos pedir as coisas certas. Salomão e Eliseu, eles não pediram dinheiro, não pediram fama, não pediram poder. Salomão pediu sabedoria para liderar o povo de Deus. Eliseu pediu a porção dobrada do Espírito. Eu vou tantos textos sobre Eliseu que eu poderia citar, mas eu só quero mencionar o capítulo 4 de 2 Reis. Quando ocorre aquela cena com aquela mulher que o marido morreu e os homens vieram cobrar os débitos que tinham e por lei poderiam levar os filhos. E Eliseu chegou naquela casa e a mulher estava ali e ela diz: Os credores chegaram, vão levar meus filhos. O que Eliseu fez? O que a senhora tem? E ela diz: Eu só tenho um pouco de azeite. Vamos ler a partir do verso 1, 2 Reis capítulo 4, a partir do verso 1, só para entender o texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhes disse: Que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas,
e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhes disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Olha o que aconteceu com esta mulher e com Eliseu, que pediu a porção dobrada do espírito de Elias. Aquela mulher falou: eu só tenho um pouquinho de azeite. Então Eliseu diz: sai nos teus vizinhos tudo, pede emprestado muitas vasilhas, muitas. E depois daquele pouquinho de azeite começa a derramar nas demais vasilhas. E não vai acabar. Como é interessante a bênção de Deus. Explicar o que é missões, irmãos, explicar o que é a obra de Deus, é um milagre. O azeite de Deus nunca acaba. É assim a obra. Quanto mais você sustenta missionários, mais azeite Deus manda. Quanto mais você quer aumentar a obra missionária na sua igreja, na sua vida, no teu dia a dia, mais bênçãos Deus vai enviar para você. Nós não temos nada, mas nós temos Deus. A mulher diz: eu não tenho nada, a não ser um pouco de azeite. É daquilo que Deus vai tornar algo grande. Nós começamos esta obra aqui sem nada, nem ferramenta nós tínhamos, nem isto, mas tínhamos Deus. Chegamos aonde chegamos e não paramos, continuamos aí ao lado. A construção, maior do que esse aqui ainda o prédio, e não vamos parar. Vamos construir os templos das congregações, as obras, vamos comprar os terrenos. Tudo pertence a Deus, a terra pertence a Ele, então nós vamos comprar aquilo que pertence ao Senhor. E Deus vai nos dar. Eu só não posso parar. É interessante que Deus falou com aquela mulher através de Eliseu: vai e pede vasilhas emprestadas. E ela foi, pegou, ela acreditou. A porção dobrada do espírito de Elias. Hoje nós temos um quadro de missionários grande. Hoje nós temos várias congregações, nossos obreiros lá de tempo integral. Nós só abrimos congregações agora com obreiro de tempo integral. Já cometi o erro de abrir, viajar até lá e voltar. O trabalho nunca andou. Só gastamos fisicamente, financeiramente, espiritualmente. O trabalho nunca deslanchou. Então agora, só com o obreiro fixo no local de tempo integral. Hoje nós temos vários missionários fora do país, em outros países. E Deus continua abençoando. Nunca faltou o pão. Nunca. Deus sempre permitiu cumprir assim com as nossas obrigações, com os nossos missionários, com os nossos obreiros. Quanto mais derrama o azeite, mais a botija produzia azeite. Sabe quando o azeite parou? Quando não tinha mais nenhuma vasilha para encher. Sabe quando Deus vai parar de derramar bênção sobre você, sobre sua família, sobre a tua igreja? Quando vocês não tiverem mais missionário para sustentar. Por que Deus vai mandar bênçãos? Vocês não têm obra para avançar. Por que Deus vai mandar bênçãos? Vocês não têm missionário para sustentar. Por que vai ter azeite? Acabou as botijas. Acabou os missionários. Para que oferta? Agora, enquanto vocês acreditarem, lutarem, investirem em um seminário, investirem em alunos, investirem em obreiros, investirem em novos trabalhos, Deus suprirá o azeite. Deus mandará todo o azeite necessário. Ela encheu um número de vasilhas que, junto ali, ela não tinha condições nem de contar, mas que supriria toda a sua vida e todo o preço dos credores. Deus tem bênçãos além do que nós podemos imaginar, se nós acreditarmos no Senhor. Mas faz o pedido certo, faz igual Eliseu. Senhor, me dê a porção dobrada do espírito de Elias. Pede o que é certo e você verá as bênçãos do Senhor. Amanhã vou tratar do assunto coisa difícil pedistes, nesse mesmo texto.
Ele pediu a porção dobrada e Elias diz: coisa difícil pedistes, mas Deus é fiel, Ele pode. Então pense nisso, não há nada difícil para o Senhor. Vamos orar. Pai, quero te agradecer, Deus, por mais um dia, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e pela tua preciosa palavra. Abençoa os lares, as vidas que estão assistindo, ó Deus. Derrama a tua bênção sobre cada um, que o teu nome seja engrandecido. Eu te oro, te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.